Você se encontra com um colega teu aquaviário marítimo, né? Na verdade, ele diz, pô, cara, olha, eu estou desembarcando semana que vem. Geralmente, via de regra, o marítimo eu estou englobando todos os grupos aí, principalmente quem está embarcado. Ele desembarca pelo término de contrato. Se eu estou num rebocador, é 1 por 1 lá, quer dizer que eu vou passar 28 dias lá. Quando chega no 29º dia, eu já estou voltando para casa. Eu estou desembarcando por causa disso. Você vai ver algumas das diversas causas de desembarque que existe, que muita gente não lhe falou e você não conhece. Você só se liga naquele desembarque de ir embora para casa. Vem comigo que eu vou te contar essa parte do nicho marítimo que trata das causas do desembarque. Você vai ficar assim, olha, de boca aberta, literalmente, pô, não sabia que tem isso aí, tá? E as duas últimas que eu vou falar são as que causam polêmica. Eu já não digo nenhuma delas, mas tem uma que é muito polêmica no meio marítimo. Vamos lá. E eu vou falar basicamente de 13 causas que causam o teu desembarque. Tá ok? Você está no universo marítimo. Você vai gostar? Clica, dá um like, pega o link disso, compartilha com o pessoal, te inscreve no canal, num canal que está chegando a 2 milhões e meio de visualizações e mais de 1.800 vídeos, graças a Deus. Então vamos lá. A primeira causa que eu vou citar para você é a aposentadoria. Aí você vai dizer assim, pô, mas é lógico, só que quando a gente fala, eu vou repetir o que eu falei na introdução. Quando a gente fala que o cara vai desembarcar, ninguém pergunta se esse tripulante está desembarcando por aposentadoria. Se você está a bordo, tá? E chegou aquele documento dizendo que o governo acabou de te aposentar, você vai apresentar para o imediato, independente da tua função a bordo, imediato, olha, eu recebi isso daqui por um e-mail tal, peguei, eu queria que o senhor encontrasse o comandante, entre em contato lá. Se for um caso que puderem te liberar, tudo bem, mas se você estiver em viagem, você já sabe que na volta, se você tem que desembarcar pelo tempo de contrato na tua empresa, todo mundo vai desembarcar, você vai junto. E nessa você também vai se aposentar, tá ok? A segunda, eu vou escolher uma aqui, por exemplo, desaparecimento. Como? O senhor fulano de tal, que é tripulante numa embarcação, ele foi para a terra e não voltou. O comandante deu um tempo lá, um time, aguentando para ver, poxa, mas esse cara nunca... Esse cara está 10 anos na empresa, esse cara está 15 anos, isso nunca aconteceu. A guarda não dá, o comandante comunica. O agente que tem lá em terra, a agência, estou comunicando para vocês e vão passar para a frota e vão direto na sede da empresa. Vão chegar lá com o crew manager, que eu já falei aqui que crew manager, o embarcador geral, aquele cara que conhece tudo de você. Alô, fulano, olha, aqui é o comandante Roberto Andrade, eu estou te falando que eu tive que largar do porto, comuniquei a capitania, se foi o caso, comuniquei os despachantes, os nossos agentes lá em Salvador, no Rio, onde que o navio estava, tá? E o senhor fulano de tal, tá? Que é portador da CIR, tal, a caderneta de inscrição e registro, tá? Ele trabalha aqui, ele é da empresa há 10 anos, há 15 anos, há 2 meses e simplesmente ele não apareceu para embarcar. Aí passa o primeiro dia, o segundo, o terceiro e não encontram. Eu não vou alongar que a gente não vai saber o que aconteceu. Mas quando você ou o tripulante desaparece que ninguém encontra, é uma das causas que vai, se tiver que ser julgado alguma coisa, uma das causas do desembarque dele. Tá ok? A terceira que eu vou falar aqui, eu vou falar sobre falecimento. Aconteceu, tá? De eu estar numa embarcação, eu simplesmente escutei o comandante falando no VHF com outro. O navio que estava passando por nós também era da empresa e que tinha falecido lá alguém da máquina, tá? O que é que pode acontecer num falecimento a bordo? O comandante a bordo, ele é o dono da embarcação, ele é o armador, tá? É ele que responde pelos donos ou pelo dono que é o armador.
Então a primeira pessoa depois do armador é ele que decide. Se o comandante sai em viagem e ele decide voltar, que a gente chama correr com o tempo, guinar o teu navio 180 e voltar para o porto da onde que você saiu, eu já passei isso. Pegar o mar pela popa, ele faz o que ele quiser ali, porque ele vai responder juridicamente e presencialmente, se ele tiver que ser julgado lá no Tribunal Marítimo. Então, o comandante, para quem não sabe, ele pode proceder uma coisa chamada enterro marítimo. Pô, comandante, como é que faz isso? Pode procurar no YouTube, qualquer rede que vocês vão encontrar algo. Tem uns que aparecem até o comandante com toda a guarda formada, empurrando um caixão. Nesse caixão, no féretro lá, digamos assim, tem o corpo daquela pessoa, daquele tripulante, se for o caso, e ele vai ser enterrado no campo marítimo dessa maneira, jogado ao mar. Mas, comandante, a família só pode fazer isso se a família tiver conhecimento, ela tiver anuência com o comandante e vice-versa, e ela assinar um documento dando permissão ao senhor comandante para fazer aquilo. Eu nunca participei do enterro marítimo, mas já ouvi falar. Pode entrar no YouTube, que aqui não aparece vídeo disso, mas vocês vão ver lá, enterro marítimo. Tá? Então nós já vimos essas questões. Outra, por exemplo, naufrágio. Olha, nós saímos em viagem aí. Pô, vem cá, é verdade que tu saíste em viagem e o navio naufragou? Naufragou, nós conseguimos nos salvar, então nós desembarcamos por naufrágio. Quando qualquer procedimento jurídico vai cair lá dentro, literalmente ou verdadeiramente, tá? Do Tribunal Marítimo, eles querem saber tudo o que aconteceu. Quem era responsável, quem era o comandante, quem era o chefe, isso e aquilo tudo. E vão dizer, olha, o navio naufragou, tá? Quais foram as causas do naufrágio? Ele ao quebrou, né? Ao quebrar, ele partiu no meio vindo da proa e da popa. Ele tosou, excesso de peso no meio dele, na meia nau, ele faz isso na forma de um V. Não, olha, tinha um banco móvel, foi num rio, foi numa área fluvial, ou então foi em tal lugar, tinha numa baía isso e aquilo. Todo mundo conseguiu se safar e teve que desembarcar. Então desembarcaram por naufrágio. Outra, indisciplina. Eu já vi muito, eu tive situações a bordo que, literalmente, como a gente diz na gíria, eu tanto como primeiro oficial de náutica, segundo, imediato, principalmente, eu fui testemunha de muita indisciplina. E teve um caso fora do comum que o comandante teve conhecimento, porque eu levei a ele e tiveram que desembarcar. O cara desembarcou, nós estávamos na rota do Mercosul, aqui na costa, ia de Manaus até Tramandaí, no Rio Grande do Sul, Montevidéu, Uruguai, Exolgani e Buenos Aires, a Argentina, voltavam aquele negócio todo. Então foi uma coisa muito séria, que essa pessoa ofendeu até o senhor comandante. Ele já tinha ofendido a mim e outros lá. Como sempre, eu não cito por ética profissional, mas quando chegou o comandante, o pau quebrou, que não foi tempestade, sobrou para ele. O comandante provou tudo, chegou, fez uma reunião a bordo, teve ata, a abertura, teve o escrivão, que fui eu, o comandante mandou para lá e ele foi desembarcado por justa causa. Chegou na hora, ele aceitou, não sei por onde que é que ele anda. Uma coisa que é gravíssima, essa outra causa, é o tráfico de drogas ou o consumo de drogas. Quando você vai entrar num campo marítimo, que você fez a tua entrevista de emprego, você vai ser recebido, vai ser empregado ali naquele setor, você vai ter que fazer um ASO que vai ser a empresa que vai pagar. Ela vai te mandar para uma clínica para você fazer um ASO. E detalhe, até onde eu sei, os ASOs que são direcionados para um aquaviário que está sendo chamado para pegar emprego numa empresa, quando a empresa manda lá, você não pode vacilar em nada. Se você disser que escuta bem e vai fazer o exame que tem lá de audiometria, se falhar qualquer coisa e o médico achar que não dá, você está cortado. Você tem problema ocular, visual, tem. Eu uso óculos de grau, esse meu Ray-Ban aqui tem grau, tá? Vai fazer qualquer coisa lá, e principalmente no consumo de drogas. Você vai ter que fazer um exame para provar lá ou não que se você tem alguma mancha, alguma coisinha, um bichinho de drogas no seu sangue. Se for comprovado, você está fora.
tá? Eu nunca soube de um caso na minha vida, olha que eu já andei em diversas clínicas, de alguém que foi negado o embarque, a assinatura num contrato por causa disso. Mas se virem você consumido a bordo, o senhor comandante tiver conhecimento e provarem, você está fora e você vai desembarcar por isso. E o pior em relação à droga é o tráfico. Quando você pega traficantes a bordo ou não, aconteceu um caso conosco que não era isso, eu falei num vídeo, acho que já tem um ano que eu falei aí, que nós saímos de Cartagena, eu estava na linha do Caribe, nós saímos de Cartagena, eu estava despachando de um ON, isso foi em 2003, foi há 21 anos atrás, E eu ainda, não era o comandante, lógico, fui despachar de um ON, numa empresa pontaneira no Brasil. Quando nós saímos de Cartagena, que nós chegamos em Houston, no Texas, Estados Unidos, imediatamente veio para bordo a federal deles, só faltou vir a SWAT, e veio o pessoal da American Coast Guard, que é a guarda costeira americana. Veio com uma moça lá chamada Anne, que era a chefa delas, eu conto toda a história dos caras lá, e chegaram lá dizendo, tá? Perguntaram quem falava inglês, o comandante apontou que eu falava, me levaram para uma reunião, por Deus, por que vocês vieram para cá? O que foi que vocês trouxeram isso? E eles rasgaram o nosso navio para começar lá na sala, no salão social que ficava toda a tripulação com eles. Começaram a rasgar para encontrar, trouxeram um pastor alemão, fizeram de tudo e não encontraram nada. E no final pediram desculpa para mim. O comandante perguntou, Roberto, o que é que você faria? Eu ainda nem sonhava em chegar no posto dele. Ele disse, comandante, imediatamente eu faria uma carta protesto. Ele pensou e não mandou. Tá? Protestando sobre a ação de uma força externa, tá? Estrangeira no navio. Enfim, é assim que funciona. Então, se provar que você está traficando drogas, já era. Tá ok? O outro, todas as causas de desembarque, elas têm uma numeração. Eu acho que eu não falei isso no início. Tem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. De onde que é que elas vêm? Elas vêm do antigo RTM, que é o Regulamento para o Tráfego Marítimo. Esse regulamento, que logicamente é a gente falando sobre o mesmo assunto, é até uma redundância. Esse regulamento regulava tudo sobre o tráfego marítimo. Posteriormente, anos depois, ele foi substituído pela LESTA, que é a Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário. Então, voltando às questões, eu vou falar das 3 últimas causas aqui no nosso vídeo. Eu vou falar da 5ª, da 6ª e da 7ª. A 7ª causa de desembarque é mútuo acordo. O que é que a gente chama mútuo acordo? Eu estou no navio, vou desembarcar, tá? Ou então eu quero desembarcar e eu chego com o senhor comandante, falo para o imediato, ele me leva lá. Comandante, eu queria que o senhor comunicasse à empresa que eu estou parando por aqui, eu vou entrar de 7ª. O que é que vai acontecer? Eu vou entrar num acordo com a empresa para poder ir embora, porque eu não quero mais ficar naquela empresa. Então você vai enviar... Tu te lembra daquele cara de máquinas, aquele cara do Convés, aquele oficial de náutica tal? Tu te lembra lá? Tá? Pô, ele entrou de 7ª, cara. Ele fez 2 viagens aqui e eu já soube que ele pediu para ir embora. Ele pede porque ele está procurando outra empresa, que é um direito dele. Então é a 7ª causa. Melhor, eu vou para a 5ª causa. A 5ª causa é doença adquirida a bordo. Isso daí causa polêmica. Você está no navio, eu vi muito isso na minha vida, tá? Acontece que alguém não vai desembarcar. Eu já falei da dobra, tá? E não estou aqui persuadindo ninguém a fazer isso. Mas se você não escutou, tem gente, se você vive no mundo marítimo há muito tempo como eu, você sabe que é verdade. Ei, o fulano entrou de 5ª. O que é 5ª causa? A 5ª causa é quando você está a bordo, que você sofre um acidente, você é acometido de uma doença, de um vírus, naturalmente. O cara estava na máquina, ele tropeçou e fraturou a perna, ele vai ter que desembarcar. Imediatamente ele quebrou a perna e tudo, quando o navio atraca, se for preciso, o comandante até arriba
Arribar, o comandante muda o curso normal da viagem dele e guina e mete para a primeira terra à vista que ele vê. Aí eu estou indo para o Rio, mas eu estou passando na frente de Salvador. Atenção, o pessoal daí da minha empresa, tá? Olha, aqui é o comandante Roberto Andrade, eu estou nesse momento arribando para Salvador porque aconteceu um acidente a bordo, um cabo partiu, quebrou a perna de um, ou alguém tomou um tombo, fraturou a perna, nós estamos indo. A documentação toda eu mando quando atracar. Aí tudo bom. E o primeiro oficial de náutica já vai com o comandante, que, abrindo um parênteses, a escala para você chegar a ser um grande comandante é o campo de primeiro oficial de náutica, que é o antigo primeiro piloto. Como primeiro piloto, você vai auxiliar diretamente em tudo que precisar o comandante na parte de papel. Lista o que precisar para embarque, desembarque, enfim. Então, sofreu um acidente a bordo e foi acometido de uma doença, esse tripulante ele vai ser desembarcado pela quinta causa. Até aí tudo bem, mas vem cá. E se de repente acontecer de um cara como eu vi, tá? Eu vi em rebocador, não estou dizendo que eu vi isso, vi de ver a pessoa chegar, falar comigo tal, poxa, eu estava na máquina agora, na hora do embarque, a nossa tripulação, a nossa rendição, nós íamos render a tripulação lá. O cara passa 20 minutos, 30 minutos, volta da máquina e diz assim, piloto, eu estou com o dedo fraturado, eu fraturei o dedo, pô. Qual é esse polegar? Bora lá com asa. Perdão, que não tem enfermeiro. Eu era um imediato, comandante, chama o chefe. Pô, o que foi que aconteceu? Não, eu embarquei, eu fui ver como estava a máquina, tal, meu colega estava trabalhando, aquilo ficou meio no ar. Então ele desembarcou de quinta. Quinta é doença adquirida. Só que tem umas que a gente fica assim, pô, o cara acabou de embarcar e ele já sofreu um acidente e quebrou o polegar. Ah, por quê? Porque o meu colega estava com martelo, não sei onde, eu não vou nem levar o resto, que o nosso canal não é para isso. Mas para dizer que acontece. Mas, via de regra, 99,9% das causas de desembarque de quinta, realmente ele adquiriu aquilo a bordo e ele tem que desembarcar. E a última, que é a sexta, que essa que eu digo que causa polêmica. Eu já não desembarcar, mas eu vou passar para a parte do embarque, tá? A sua rendição está lá esperando, quando chega na hora, muitas vezes é causa de dobra, como aconteceu comigo, falei no outro vídeo, eu ia desembarcar e o comandante falou, Roberto, pô, o primeiro piloto carioca aí, um rapaz do Rio de Janeiro, carioca que te rende, ele entrou com uma cesta. Adivinha qual era o mês você que estava aí? Era dezembro, hoje é dia 16 de dezembro, ontem eu falei nos outros vídeos, ontem foi meu aniversário, graças a Deus, 67 anos de idade, 46 anos de marinha mercante. Falei, pô, comandante, no apagar das luzes, eu acho que se não fosse 19, era 20 de dezembro. O cara vem dizer que ele foi acometido de uma doença tal, ele disse, Roberto. Ele foi com o médico, provaram, a empresa mandou até para mim aqui. Mandaram o print, mandaram pelo e-mail, tá aqui, você vai ter que seguir viagem. E agora, comandante? Ele disse, tu vai ter que dobrar. Eu não ia ganhar nada, porque se o cara estava doente lá, ele não podia me render. Eu falei, tudo bem, mas na volta, só que eu estava em navio. E o meu navio era 2x2. Eu ia ter que passar dezembro, janeiro, para desembarcar no início de fevereiro. Tá? Mas vem cá, o senhor não podia quando ele ficasse bom? Não sei o que aconteceu, que esse cara passou mais de 2 meses lá. Já esqueci isso há muito tempo. Eu espero que você tenha gostado. Aqui é legal porque você não vai nem precisar procurar na norma. Vem cá, já mudou alguma coisa? Pode ter mudado, porque no Brasil sempre está mudando. Mas eu estou mostrando o cerne do campo dentro do nicho marítimo, que a gente trata de coisas chamadas causas de desembarque. Eu vou ficando por aqui, agora no final você vê os meus cursos que tenho, navegação geral, inglês técnico marítimo, meus e-books, o meu curso da praticagem, e se você quiser adquiri-los e conhecer a história deles, você manda um zap para mim. Tá lá na descrição, aparece o meu telefone lá, 91 981 84 2688. Se você quiser alguma informação, tá? Para completar o que está no que você vai ver nas páginas de venda, você está com dúvida, comandante, eu quero... Pô, me fale do seu curso da praticagem, eu falo tudo, se precisar eu te mando até o link para adquirir. Tá safo? Então... tudo de bom, show de bola, e eu termino falando agora aqui, mares tranquilos não fazem bons marinheiros. Para você entrar na marinha mercante, na marinha de modo geral,
Já disse, você tem que ser audacioso, você tem que ser aventureiro e você tem que levar o teu coração, se for, a tua casa tu vai levar no teu coração. Porque a gente sempre diz, o seu lar no mundo marítimo, o teu lar vai estar aonde estiver o teu coração. Você vai precisar de terapias e tudo. Você ganha uma boa grana, ganha. Agora tem que ser muito resiliente. Tchau. Fui.